A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Bom, eu sou Almir Almas, eu sou um realizador de audiovisual há alguns anos. Eu sou chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? Estou neste lugar já há mais de 2 anos. Sou um pesquisador e um docente também do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. Pesquiso, estudo, faço, vivo audiovisual, televisão, cinema, vídeo, né? E é isso que me constitui hoje. Eu lembro uma cena incrível que eu lembro, o Chacrinha magro, com o dial de telefone pendurado no corpo, era o programa do Chacrinha. Eu lembro disso, dessa cena em preto e branco, o Chacrinha magro, famoso Abelardo Barbosa. Aí eu lembro de outras coisas também, desse momento, dos programas musicais e tal, mas o outro fato importante, e aí já é a Estrela, né? Com a morte do meu pai em Goiânia, a gente muda para a Estrela do Sul em dezembro de 66. A gente chega e depois de um mês depois, a mudança nossa chega, um mês, um pouco depois, a mudança nossa chega em Estrela do Sul, porque ela vem de trem de Goiânia até Araguari, pouca mudança, né, que a minha mãe tinha, e chega lá viúva aos 34 anos, com 7 filhos, escadinha de trem de segunda, aquela cadeira de madeira, e a gente chega e vai para a Estrela. Depois que a gente está em Estrela, um caminhão da prefeitura de Estrela do Sul vai buscar a nossa mudança em Araguari. Na verdade, ele não ia buscar a nossa mudança. Esse é que é o fato curioso da televisão. Ele estava indo em Araguari, ou Uberlândia, né, ia parar em Araguari, buscar uma antena de televisão, que era para colocar antena de recepção de televisão na cidade, as tais CATV, ou antenas comunitárias, né, aquelas antenas que as prefeituras do interior têm, ainda hoje têm, localizada em um ponto alto da cidade, como era o caso da minha cidade, que ela é dentro de um vale, né, é um buraco, ela está dentro de um buraco e tem cheio de montanhas em volta dela. Então, essas cidades que tinham essa geografia, que não pegavam sinal de televisão proveniente das repetidoras próximas, elas precisavam dessas antenas. E a prefeitura da cidade foi buscar uma antena dessa para colocar na cidade, e a cidade passar a ter recepção de televisão que até então não tinha. E aí, a nossa mudança vem debaixo dessa antena de televisão dentro de um caminhão. E aí eu lembro da cena desse caminhão chegando com uma antena, uma torre de televisão enorme, né, que na verdade era a torre, né, não a antena, não a repetição, a antena repetidora apenas, mas a torre da antena de televisão enorme em cima de um caminhão aberto e a nossa mudança lá embaixo. Então isso para mim é muito significativo de ter vivenciado a chegada da televisão na minha cidade com a nossa mudança, né? E ela chega ali com aquele caminhão,
E essa cena não me esqueço nunca. Eu vejo aquele caminhão chegando com a nossa mudança ali dentro, e uma torre de televisão enorme em cima do caminhão. Estrela do Sul passa a ter recepção de sinal de televisão a partir da colocação dessa antena, dessa torre de televisão, né, que todo mundo na cidade fala a torre. Ela estava mais ou menos a uns 5, 8 quilômetros de distância da cidade, no alto de um morro, e tinha um senhor que morava na torre, que cuidava da torre. Ele morava com a família dele na cidade, mas passava uma grande parte do trabalho dele na torre, tinha uma casa dele. Então, eu passei a assistir TV na Estrela, e um fato importante é que existia uma novela na televisão brasileira muito importante, chamava Redenção. Essa novela era muito importante, e ela é uma novela que durou 2 anos. Eu comecei a assistir essa novela em Goiânia, e nós terminamos de assistir essa novela em Estrela do Sul, né, do tanto da duração dessa novela que aconteceu. E era importantíssimo. E aí a gente assistindo essa novela, a gente assistia na casa de um vizinho, porque o aparelho de televisão era um eletrodoméstico muito caro, e nem todas as famílias tinham aparelho de televisão, e a minha família não tinha, que era uma família pobre. As famílias ricas, pouquíssimas famílias da cidade tinham um aparelho de televisão. Então a gente assistia numa fazendinha que é do lado da minha casa, né, a fazenda do Zé Lamartine e da Dona Anita. Era lá que a gente assistia a televisão, assistia a Sessão da Tarde, assistia Tarzan, assistia as novelas, né, porque a gente ia com as mães, as tias, mais as tias, porque a minha mãe não era muito de assistir televisão, e a gente ia com os primos, a molecada, os adolescentes, todos iam e assistiam televisão, e nessa fazendinha. Nessa fazendinha que eu vi a estreia do Jornal Nacional, em 1969, um grande feito, porque é a primeira vez que ia ter um jornal nacional, né? Eu lembro da voz do Heron Domingues, né? Super importante, assim, dentro da televisão brasileira. Mas era o televisinho, a chamada televisinha, né? Um outro fato importante é que eu só fui ter televisão na minha casa em 1974, aparelho de televisão em 1974, quando eu entrei no Banco do Brasil, para trabalhar no Banco do Brasil, e com o dinheiro que eu tinha do Banco do Brasil, foi possível comprar uma televisão lá para casa, né, com o salário que eu tinha no Banco do Brasil. Então, nesse momento, a gente passou a ter televisão em casa, um aparelho de televisão em preto e branco, em 1974. A sensação era de felicidade, de poder ter um dinheiro para comprar uma televisão, né? E não só ter o dinheiro para comprar uma televisão, porque até então a nossa casa não tinha luz elétrica, né? Era luz de lamparina, né? A famosa lamparina, que tinha de lata ou de vidro, com querosene, e aquele cheiro de querosene que embatumava a casa toda, ficava preto as paredes e tal. E a partir do momento que eu entrei no Banco do Brasil, com salário, a gente conseguiu colocar luz elétrica em casa e conseguiu comprar o aparelho de televisão. E isso foi demais, porque a gente podia, então, assistir em casa o que a gente quisesse, porque em vários momentos a gente, às vezes, queria assistir televisão na casa do vizinho, mas a gente dependia se podia ou não podia, se o vizinho deixava ou não deixava, mesmo quando a gente estava com os filhos, né, do vizinho, mas nem sempre podia. Então, a gente passa a assistir na hora que quer, embora esse na hora que quer, entre aspas, né, porque a gente trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, mas a gente tinha a liberdade de ter um aparelho de televisão em casa. Outro fato que eu lembro muito bem é a chegada do homem à Lua, em 1969, e aí tem uma divergência de memória minha com meu irmão, né?
O meu irmão jura que a gente assistiu A Chegada do Homem à Lua, que foi ao vivo, né, em julho de 1969, na casa desse senhor e da dona Anitta, Zé Lamartine e dona Anitta, nessa fazenda. Para mim, a minha lembrança que eu tenho é assistir na casa da dona Marieta, que era a esposa desse senhor que cuidava da antena de televisão na torre. Então, nessa casa, eles também passaram a ter um aparelho de televisão, e a gente ia, também a gente assistia ou nessa casa ou na casa do Lamartine. Geralmente eram as duas casas que a gente assistia mais televisão. E na minha memória, a chegada do Homem à Lua, eu estava na janela dessa casa vendo do lado de fora, que não entrava, nem sempre eu entrava dentro da casa da vizinha, né, para assistir. E a dona Marieta era a parteira da cidade. Eu estava assistindo, na minha memória, eu estava assistindo a casa da parteira, o parto do Homem à Lua. Mas para o meu irmão, a gente estava na casa do Zé Lamartine e da dona Anitta. E aí, até numa última vez que eu conversei com ele, a gente até pensou, assim, acho que tudo bem, Mário, você assistiu no Zé Lamartine, eu assisti na dona Marieta. Então, acho que aí dá para a gente equalizar as duas memórias, né? Esse meu irmão tem uma memória incrível, ele tem fatos assim, né, com a memória de historiador, porque ele é um historiador, ele tem uma memória muito boa. Mas eu ainda continuo acreditando na minha memória na casa da parteira, da dona Marieta, e eu vi a chegada do Homem à Lua. Isso era muito importante. Embora eu estivesse ali com meus 10 anos de idade, eu tinha a consciência de que era um momento histórico. Era um momento histórico para a humanidade, né? Tinha isso. E também tinha ali a voz do narrador dizendo esse momento histórico, e tem a famosa frase, né, do Armstrong, né, um passo gigante para a humanidade. Então, tinha todo esse peso, sabia que tinha isso, e ao mesmo tempo estava ali vendo aquilo, né? O Brasil tinha perdido a Copa de 66, né? E eu não lembro muito da Copa de 66, não, só lembro, acho que foi nessa Copa que quebraram a perna do Pelé, não me lembro agora, minha memória fugiu nesse momento que eu precisava dela, mas eu sei disso, né? É que o Brasil perde na Copa de 66, bem no começo, e é eliminado, e ele chega na Copa de 70 como favorito, e tem o Pelé, né, com Pelé, Tostão, Jairzinho, né, então tem toda uma seleção brasileira, com o goleiro Félix, Clodoaldo, né, e a gente vai assistir televisão, a gente assiste nos dois lugares, na Dona Anitta e na Dona Marieta, e eu lembro de ter visto esse final da Copa e sair todo mundo das casas, correndo e pulando na rua, dando cambalhotas na rua, comemorando a Copa do Mundo com a famosa música dos 70 milhões em ação, e essas coisas todas, né? E que para a gente não tinha esse ufanismo militar, mas tinha coisa brasileira, né? Então isso é importante. Do que eu não gostava, não sei, eu acho que eu não tinha nada assim que eu poderia dizer, não gosto. Também tinha muito disso, assim, pelo fato de trabalhar desde criança, eu não tinha muito tempo de ver tudo que queria ver na televisão. Então, a gente tinha as coisas específicas, a gente via, e mais na hora que dava para sair do trabalho e ver, ou sair da escola, algum momento assim, ou mesmo final de semana, né? Eu lembro de coisas do que eu não gostava, não tenho muita lembrança. Mas do que eu gostava, eu tenho mais a lembrança do que eu gostava, né? National Kid, por exemplo, é o National Kid, que é um anime japonês para televisão, né? Muito do Tezuka Osamu. Eu lembro da música, como outras coisas, Godzilla,
né, que também é do Japão. Eu lembro também de uma outra novela muito bom, Rebu, que foi uma novela das 10, que foi um experimento impressionante da televisão brasileira. Era às 10 horas da noite, é uma novela que você não sabia se era no começo ou no fim, é uma narrativa não linear. Inclusive, eles refizeram essa novela, a Globo reeditou essa novela há um tempo atrás e que não fez tanto sucesso quanto fez a primeira, do Rebu, né? Então, foi uma novela que me lembro muito, que era novela das 10 horas da noite, que era novela de adulto, assim, né? Mais do que as crianças não podiam assistir essa novela, mas eu lembro que eu assisti também. Agora, não sei como, em algum momento, a gente vazava ali e furava os esquemas dos adultos para poder ver essa novela. Eu lembro de um outro fato muito legal também, que tinha os galãs Francisco Cuoco e Tarcísio Meira, né? E tinha umas tias e primas mais velhas, umas eram apaixonadas pelo Francisco Cuoco, as outras eram apaixonadas pelo Tarcísio Meira, ou como dizem em Minas, né? Apaixonado com o Tarcísio Meira, apaixonado com o Francisco Cuoco. E eu lembro das histórias delas contando a sensualidade, o tesão mesmo, entendeu? Que elas punham quando falavam desses caras. Era muito engraçado isso para a gente, assim, crianças, pré-adolescente, aquilo era um mundo, mas elas falavam com tanto fervor, assim, né? Ou posso dizer hoje, assim, né? Que elas não me ouçam, mas com tanto tesão, que era um absurdo, né? Eu me marcava muito os personagens negros da televisão, porque eles eram muito raros e muito difícil de aparecer, né? Eu lembro do blackface na televisão brasileira, né? De que o Milton Gonçalves fazia um outro papel e não pôde fazer esse papel principal, né? Que foi feito por um ator negro, branco, pintado de negro, para fazer o papel, né, da casa do pai Tomás. Eu me lembro de um personagem negro que era feito pelo Milton Gonçalves numa novela, não me lembro agora o nome da novela, me fugiu, e ele era tipo um pescador, e, se não me engano, o nome do personagem era Lambari, e ele cantava uma música, Os Peixinhos Distraídos na Vará do Lambari, né, e ele fazia esse papel. Eu não me lembro agora o nome da novela, mas isso me marcou muito. Mas engraçado, assim, também tem muito a ver com toda a história da minha vida, né? De não me reconhecer negro naquele momento, né? Mas de me reconhecer como pobre, não como negro, nesse momento da minha vida. Eu lembro da Mamãe Dolores, lembro daquela negra com peito grande, né? Então, mas não, assim, não sei se tenha modificado o meu jeito. Talvez sim uma novela que tenha modificado o jeito, mas é para adolescência, que era uma novela com Neila Torraca, Meu Primeiro Amor, né, que era uma novela mais para jovem, e aí talvez ali tenha, né, embora aquela juventude não tinha nada a ver com a juventude da Estrela, né, os jovens de Lambreta, Vespa, né, motinhas assim no meio da cidade, mas aquilo era mais uma coisa para jovem, assim, para isso talvez tenha influenciado. E uma coisa muito engraçada, Dancing Days, no momento de Dancing Days, em 76, se não me falha a memória, né, eu já não estava, eu já estava num outro mundo. Por exemplo, eu não fui em nenhum momento influenciado por essa novela, que é uma novela da época que criou todo a onda das discotecas, da música de discoteca, hipopótamo, etc.
E eu já não curtia tanto essa música de discoteca, de ficar balançando, dançando ali de discoteca, mas eu sei que isso foi influenciou todo mundo, minha irmã, minhas tias, minhas primas todas, mas eu não encaixei dentro da discoteca. Talvez porque eu fosse um patinho feio ali no meio daquela coisa da discoteca, do clube Ardai, que é o clube de estrela, né? Eu já não era assim tão sociável dentro desses clubes, não era tão sociável na questão do namoro, de arrumar namoradinha. Então, aquilo para mim é um momento que não me pegou, mas poderia ter sido, né, uma coisa que influenciou o modo de vestir. Mas eu talvez, assim, essas novelas mais jovens, como O Primeiro Amor para Frente, né, que foi uma novela jovem, se não me engano, O Primeiro Amor é de 72, né, chega muito às calças boca de sino, as pantalonas, eu usei boca de sino, usei aquelas calças com a cintura alta, né, aqui em cima, também depois usei as calças Saint-Tropez, que era a bunda aparecendo, com a cintura bem baixa, que também é uma influência das novelas, da televisão, né? Então acho que isso influenciou, acho que o que influenciou, assim, a visão política que eu tinha, e que acho que foi importante, foi o lançamento do Jornal Nacional, o lançamento das redes nacionais de televisão. Isso, assim, eu percebia, em 1969, que lança o Jornal Nacional e que começa a rede de televisão, né? Porque até então as novelas que a gente assistia na Estrela, elas eram uma semana depois que eram vistas em São Paulo e Rio. Não eram vistas ao mesmo tempo. Então a gente sabia pelas revistas o que já tinha acontecido. E quando tem as redes de televisão, a gente passa a assistir ao mesmo tempo. E essa rede realmente ela integra o país, eu acho que isso muda e constrói também um pensamento político igualitário ou hegemônico no meio da população. Esse pensamento político hegemônico ele é construído através da televisão quando se faz uma televisão em rede nacional. E isso muda muito uma concepção, acabam com um pensamento mais regional e cria-se um pensamento nacional, né, para o bem e para o mal. Não estou aqui só dizendo que politicamente isso mudou. Em 72, por exemplo, a televisão ajudou a construir um monstro que o governo militar criou, porque nessa época estava tendo a guerrilha do Araguaia. Os militares entraram com tudo na guerrilha do Araguaia e desmantelaram a guerrilha do Araguaia. Mas para explicar aquela presença absurda de militares circulando naquela região nossa, principalmente, que era a região do Bico de Minas, né, passagem de São Paulo para Goiás e ali para o Mato Grosso, né, para a região que estava tendo a guerrilha, né, para o Bico de Goiás, e aquele Bico de Minas era a passagem, para justificar aquele mundo, a presença absurda do exército de militares na região, se criou um monstro, chamava o Monstro de Capinópolis, que a Capinópolis é uma cidade ali no interior de Minas, em que uma pessoa estaria matando bezerros, vacas e pessoas nas fazendas, né, e ninguém sabia por quê, as pessoas apareciam mortas, degoladas e várias outras coisas, e ninguém sabia, aquilo gerou um medo muito grande, e eu até escrevi um roteiro sobre isso, na visão de uma criança, vendo essas gente estranhas acontecendo ali na cidade, e essa gente estranha, né, tudo que fosse estranho no meio da cidade era visto com ressalva, né? E esse roteiro chama Gente Estranha, na visão de uma criança. E esse monstro, eles acabam pegando um andarilho, que era meio deficiência mental, com deficiências, né, de cognição mental, e esse andarilho é pego e é transformado nesse monstro que matava todo mundo. E eles prendem esse andarilho.
E essa prisão dele, então, a televisão ajudou a construir esse medo, esse monstro, né, porque era falado todo dia e falava para as pessoas, para as fazendas, todo mundo tomar cuidado, porque o monstro estava solto, tinha alguém matando, mas nunca era o exército. E isso eu lembro. Engraçado que tem dois fatos aí que são importantes. Primeiro é que vou pegar um livro aqui. Então, esse livro foi meu irmão que escreveu. Ele conseguiu, há pouco tempo, entrevistar essa pessoa, e ele defende nesse livro a tese de que ele foi realmente um monstro criado pela ditadura para fazer justificar aquelas ações todas ali. E nos anos 80, essa pessoa que publicou o livro que eu fui publicado, ele também tinha feito um livro narrando essa história, né, de como esse bode expiatório serviu para criar um ambiente que justificava a presença do exército naquela região. E isso a televisão ajudou a criar. Nesta quarentena, eu estou vendo menos do que eu via, né? Tenho evitado, porque tem uma criança pequena em casa e eu tenho evitado assistir TV, principalmente porque o momento todo que está se passando, o que está acontecendo, e toda hora que você liga a TV, você está de cara com a realidade ali batendo a porta, meio essa coisa que atualmente os telejornais fazem de criar todo um drama, uma ficção em cima de um jornalismo. Então, tenho evitado assistir. Já há algum tempo eu não vinha assistindo tanto, mas eu vejo novela, né? Eu vi muito Ana Maria Braga, não por ela em si, mas pela técnica. Para mim, é um dos programas mais técnicos de televisão, né, pelas condições técnicas que ele tem, pela maneira técnica do ao vivo, me interessa isso, né? Não estou interessado no conteúdo e nem em quem é a Ana Maria Braga, estou interessado de como é feito. Eu acho que é bem feito. Então, eu acho muito bom. Eu já vi muito, né, ultimamente, nem tanto, mas o Roda Viva, que de um tempo para cá eu comecei a ficar meio seletivo no que tem no Roda Viva, pelo uso político do Roda Viva, né? Eu vejo os canais de notícia como Globo News, Band News, Record News, né? Vejo CNN, né? Vejo alguns canais internacionais, e até pouco tempo eu ainda via muito a NHK, não estou vendo mais, né? E eu vejo isso das televisões abertas e por assinatura, mas vejo muito YouTube, vejo Netflix, né? Tenho visto muita série Netflix, vejo filmes, né? E tenho visto a televisão ou pelo computador ou pelo próprio Smart TV, ou plugando o meu computador na televisão, mas eu tenho visto variedades de coisas em televisão. Quer dizer, eu sou um ser que vê televisão. Por exemplo, hoje eu não gosto de ver, já não gostava nem desde os anos 80, né? Porque, por exemplo, Silvio Santos, não gosto. Eu acho que é até uma coisa louca, porque é um programa ao vivo enorme, longo, que é difícil de se fazer, mas é difícil de engolir o conteúdo do Silvio Santos. Nos anos 80, eu ia para a casa das minhas tias, aqui em São Paulo, quando eu fui morar em Brasília, em 78, era o domingo inteiro Silvio Santos, e aquilo me deixava horrorizado, como que aquele conteúdo estava formando uma família brasileira, estava formando os brasileiros.
Então, odeio, e eu não gosto do Silvio Santos e não gosto do Faustão. Embora tenha um fato muito engraçado, eu tenho ainda até hoje um flyer redondo assim do Faustão agradecendo o apoio do programa dele, o Perdidos na Noite, que eu fui ver no backstage em 86, no Teatro Zácaro. Né? Então, eu tive no Teatro Zácaro, no backstage do Faustão, para ver como é que o programa era feito. Mas hoje eu acho que o Faustão se perdeu, é um programa péssimo, não gosto de ver. Então, não gosto. É porque, embora seja toda essa dificuldade do ao vivo, do programa ao vivo, da técnica, que realmente, tecnicamente, tanto Faustão como o Silvio Santos é perfeito, como a Ana Maria Braga, né? É perfeito. Mas eu acho que ali já houve um rompimento do limite do que até onde a televisão pode ir eticamente, politicamente, e com o Silvio Santos, principalmente eticamente. Né? Eu acho que tem um limite ético que é Gugu Liberato, por exemplo, que rompe limites éticos absurdamente, rompeu, né? Limites éticos absurdos. Exemplo, por exemplo, o Latininho, no Faustão, né? Você sabe a situação do Latininho, né? O menino que foi usado, que não crescia, menino velho, né? Que não crescia e foi usado pelo Faustão no programa dele, depois foi usado também por Hugo Liberato e tal. A situação da entrevista falsa do PCC com o Hugo Liberato, né? Isso é um absurdo. O jeito que o Silvio Santos trata as pessoas que vão no programa dele, os convidados, né? Acho que é uma falta de respeito enorme. Então, eu acho que tem eu acho, deixando bem claro, eu acho que esses programas são tecnicamente perfeitos. São televisão. E naquilo que a televisão tem de essencial, que é o ao vivo, a adrenalina de se fazer aquele programa, segurar uma audiência, ter reações com a plateia e tudo. Então, eu acho que, mas, embora sejam programas bem feitos tecnicamente, eles deixam a desejar pelo conteúdo, da forma que eles tratam o conteúdo. O que eu acho que é relevante é o que pode estar acontecendo agora. Novas vozes, novas maneiras de pensamento, novos atores sociais aparecendo na televisão. Isso eu acho relevante. Mas, como ela era centrada em cima de uma sociedade arcaica, preconceituosa, nesse sentido eu não acho que é relevante. Agora, o que eu acho relevante hoje é que está acontecendo dentro desse meio, tanto televisão quanto cinema audiovisual em si, uma ruptura numa maneira de pensamento, a possibilidade de entrada de novos pensamentos, novas maneiras de articular, novos atores, né, entre aspas, atores sociais, que eu digo, né, construindo um novo pensar e uma nova maneira de viver. Isso eu acho relevante. Então, nesse sentido, eu acho que ela pode, sim, ser relevante para uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Né? Mas eu já pensei que a televisão pudesse ser importante para a construção de um pensamento audiovisual, principalmente em relação a um pensamento hegemônico hollywoodiano, e a televisão brasileira é brasileira, com novelas brasileiras, com produção brasileiras, etc. Eu percebo que está acontecendo a mudança, sim. Né? E essa mudança não é só em relação à questão racial, por exemplo, só o negro, né, que nunca teve acesso tão fácil na televisão, à publicidade, etc. Né? Você via família negra ou de empregado, você não vê a família negra, família Doriana, por exemplo, né? Usando aqui um chavão da publicidade, né?
você não viu a família negra bem-sucedida. Então, a partir do momento que começa a aparecer isso, você começa a mudar também essa referência. Então, é importante, aí eu acho que é relevante, a televisão, ela acaba sendo uma referência, não para mim hoje, como eu disse, mas uma referência, por exemplo, para quem mora, como eu morava, no interior. Né? A gente sabe que a televisão aberta, ela chega em 98% dos lares. Né? Então, isso, você atinge uma quantidade de pessoas absurdamente grande, quase 100% da nossa população. Então, se você atinge 100% da nossa população, é importante que você leve essa diversidade que a população é, para que a população se veja representada. E se ela não tem uma representatividade, se não tem negro, não tem índio, não tem japonês, não tem chinês, não tem coreano, não tem árabe, não tem português, espanhol, alemão, é essa a diversidade do nosso Brasil. Se você só tem uma classe média alta, paulistana e carioca na televisão, você está padronizando o resto do Brasil por uma classe e uma etnia que não é representativa da sociedade como um todo. E a televisão aberta, e aí talvez a sua pergunta possa ser nesse sentido. Ela, sim, é importante hoje, porque ela atinge todas essas pessoas, ela atinge todas as camadas de A E, tranquilamente. Ela está em todas as camadas. Tanto a classe A+, do Jardim está assistindo a televisão, ao mesmo canal, no mesmo momento, quanto a classe E, em qualquer cidade do interior do Brasil. Está vendo a mesma televisão, no mesmo momento, naquele mesmo horário, ao vivo. Então, ela pode, sim, ser importante, ser uma ferramenta importante de transformação social. Eu reconheço que há, sim, uma transformação, isso é importante, essa transformação está em curso, mas, ao mesmo tempo, ela ainda esbarra em alguma coisa que ainda não está funcionando. Então, esse papel de representação, tanto para a mulher, para o negro, o índio, as classes representadas, travestis, LGBTQ+, etc., eles ainda não estão nas mesmas condições de que um homem cis, branco, eurocêntrico. Mas eu vejo que ela está, sim, e não só caminhando para isso, quanto ela precisa disso. A televisão precisa disso para que ela possa se sustentar, porque ela, se ela não for o reflexo dessa sociedade, ela vai deixar de ser aquilo que essa sociedade quer, principalmente nesse momento agora de uma consciência muito grande que nós acabamos construindo a duras penas, estamos aí nesse embate para não perder. As TVs públicas, para mim, elas poderiam ter saído na frente muitas das vezes, né? Por ser públicas e por ser um espaço que não dependeria tanto de um capital comercial, elas poderiam ter avançado muito mais nesse campo. Elas não avançaram. E uma das razões, eu acho, que dos anos 90 para cá, as TVs públicas estão encontrando um mecanismo para receber financiamento externo, né, e que as deixam dependentes também desse capital branco, masculino, eurocêntrico, como as outras redes. E aí ela tem que se adaptar a esse capital que vem, enquanto elas poderiam ter avançado para um outro caminho e ter rompido mais essa barreira, levado o limite mais à frente. Eu acho que só tem um meio de mudar. É assimilar essa diversidade, não apenas construindo histórias mais reais da nossa sociedade, mas tendo na criação dessas histórias e da televisão essa diversidade. É preciso que estejam essas diversidades
na direção, no roteiro, na criação das histórias, na técnica. Enquanto não tiver isso, é como se fosse um remendo, ele acaba não dando conta, porque não dá para você colocar uma história com diversidade na mão de uma pessoa que não sabe falar daquilo que ela poderia falar. E se você não dá espaço ao negro, a um trans, para escrever uma história com seu lugar de fala específico, essa história não vai ser crível. E, ao mesmo tempo, ela poderia até ser crível, entre aspas, né? Mas, se você começa a pensar na estrutura, a estrutura, ela é uma estrutura arcaica. Então, se ela não for mexida também na estrutura, ela vai continuar arcaica como é. Então, por isso eu acho que há uma chegada grande dos profissionais de minorias e diversidade entrando na televisão e no cinema, mas essa porta tem que ser mais aberta, porque essa entrada é que vai gerar essa história diversa, o que vai dar mais sustentabilidade nessa história diversa, mais credibilidade de você olhar para um personagem, né, e não querer fazer um blackface com ele, nem um yellowface que a gente fez recente, a gente não, né, a TV Globo fez recentemente na novela, né, um yellowface, é um absurdo, enquanto tinha a Giovanna Antonelli, enquanto tinha atrizes na Globo que poderiam fazer. O Luiz Melo fez um descendente japonês, né? Eu acho um ótimo ator, Luiz Melo, que vem do teatro e tudo, mas fazer um yellowface, isso é que eu digo da estrutura. Você precisa ter por trás também a estrutura, essa mesma mudança daquilo que você está propondo. Não adianta fazer uma novela falando do Japão com yellowface. Não adianta fazer uma novela, né, da Mamãe Dolores, Cabana do Pai Tomás, com blackface. Eu não acho que seja um passo de você chegar e falar para a pessoa, não, olha, não pegue, você não vai pegar isso. Porque ela não vai pegar esse, vai pegar o próximo. Né? Se ela, que é o trabalho, se ela não tiver essa consciência de que, olha, que legal, tem gente vindo, tem gente que pode fazer esse papel, ótimo, né? Ela vai fazer um papel, outro papel, mas se não houver essa mudança de um estrutural mesmo, entendeu? Porque essa questão do racismo, da diversidade, ela é um preconceito estrutural. Se não houver uma mudança na estrutura, estrutura também digo, na estrutura do pensamento interno de todas as pessoas, não vai adiantar. Porque não é dizendo para a pessoa não faça, ela não vai fazer esse, mas ela vai pegar o outro. Assim, aí é que está a questão, né? Quando a gente fala, então, agora a TV é sua, você vai fazer seu canal. Né? Eu não acho que a questão seja ser diferente do que tem. Eu acho que a questão é da forma que ele é gerido ou como ele vai chegar. Né? Para mim, essa TV, ela tem que ter essa TV da diversidade, ela tem que ser diversa, ela tem que assimilar todas as inovações possíveis que nós temos, porque é da humanidade, a gente tem direito a tê-las, mas, ao mesmo tempo, respeitar o humano, né, que está aqui. E o respeito, para mim, passa por esse respeito à diversidade. Né? Eu acho legal, podemos ter um programa que tenha lá música clássica. Sabe? Não sou contra ter um programa de música clássica, que tenha, ótimo, mas tem que ter também um programa de funk, né? Se tem um programa que tem uma cultura europeia standard ali dentro, tem que ter também uma cultura popular, tem que ter um griot falando da oralidade, né? Tem que ter
gente do terreiro também, já que tem os crentes, tem os católicos fazendo missa, os crentes fazendo culto, por que não tem gente do terreiro fazendo cerimônias ali dentro também, né? Se é que gente do terreiro iria querer, né, publicizar a sua cerimônia, sim, mas tem que ter o espaço dessas manifestações religiosas, culturais, por igual, né? Agora, eu acho, por exemplo, esses canais de igreja crentes, como está acontecendo, eu acho que isso tem que ser proibido, e até certo ponto tem que ser, de uma certa forma, controlado, para não usar a palavra proibida. Não dá para você pegar uma programação de uma televisão e vendê-la, como tem acontecido, para uma igreja, a igreja pode manipular. Inclusive, isso é contra a lei da regulação da televisão. Então, nesses pontos, aquilo que a gente vê que é nocivo, inclusive é contra a lei, isso deveria ser, sim, controlado. Né? Nesse sentido, de você saber qual que é o limite que se pode passar, né? Que tem as suas TVs com todas as suas religiões, todas as coisas. Então, eu acho que a minha TV, ela seria uma TV da diversidade. E aí, tudo bem na diversidade. Pode ter um programa católico, pode ter um programa crente, pode ter um programa de candomblé, pode ter um programa judeu, né? Judaico, pode ter várias referências que você quiser, mas ele tem que ter uma diversidade, tanto religiosa quanto cultural. O programa não pode ser só jornalismo, ou só novela, ou só filmes, né? Ele tem que ter uma diversidade, tanto de formatos quanto cultural, de conteúdo. Na diversidade também inclui essa regionalização. Né? É preciso dar vozes, e vozes mesmo de verdade, e trabalhá-las dentro desse contexto, às produções regionais. Não apenas criar um jornalismo de 2 horas mal feito nas programações regionais, mas fazer as ficções regionais, colocar as pessoas das cidades fazendo coisas juntos, criar uma produção regional efetivamente dentro das emissoras, né? E o mais importante é que a minha televisão seria essa televisão do espaço da experimentação e da pesquisa de linguagem e pesquisa técnica. Isso é importante. Algo como a NHK faz no Japão, que é essa pesquisa técnica de ponta para... Né, exemplo, por exemplo, a NHK, todas as inovações das televisões mundiais, né, isso desde o começo, a NHK está sempre na frente, inovando, e depois elas passam a ser assimiladas pelas redes privadas no Japão. Mas quem dá o primeiro passo, quem investe nas experimentações, é a NHK. Ela investe, e agora, por exemplo, ela está investindo no 8K, está investindo na TV 3D, isso é importante. Como ela investiu no HD TV, ela vai na frente, faz o investimento, faz a pesquisa, e depois aquilo são assimilados pelas outras redes. Mas a pesquisa de ponta é feita pela NHK. Então, a minha televisão seria uma televisão de pesquisa, um laboratório de pesquisa de ponta. Nesse sentido, eu acho importantíssimo esse modelo da NHK de execução. Né? Isso eu não digo só agora, né? Estou dizendo assim, ela sempre fez isso. Desde do começo da televisão, ela sempre foi na frente, criando... Mas ela ela é pensada assim, né? Como uma TV que não depende dos recursos privados e que tem um laboratório exclusivo para pesquisar inovações. Todas essas TVs, por mais que elas, né, tenham caminhado para um momento de pesquisa ou de busca de uma diversidade, elas ainda não são um exemplo de uma diversidade que é o que eu pretenderia numa televisão, por exemplo. Né?
Mesmo a Netflix hoje, que tem uma variedade enorme de produções de vários países, né? Mas ainda é uma produção com muita estrutura fechada. Ainda não é aquela produção totalmente livre, aberta e que poderia ter todas as coisas, embora seja uma produção considerável. Eu vejo que está caminhando, mas ainda não é. Mas, para mim, eu volto à questão do estrutural que eu estava falando em relação à diversidade, né? Que a gente estava falando do racismo estrutural, né, do preconceito estrutural. Eu acho que a sociedade, às vezes, pede esse tipo de programa no domingo, né? Então, talvez a gente tivesse que também ter uma mudança estrutural na sociedade, né, para que a gente pudesse aceitar um outro tipo de programação que atendesse a essa diversidade que nós temos. Porque é isso, assim, a gente está ali, principalmente se a gente está falando de TV aberta, no domingo, com quase 100% da população, né, com acesso a essa programação, e que, de uma certa forma, ela vem, que ela acha que a população quer isso e faz isso, e a população acha que isso que ela está fazendo é o que ela tem que querer, e ela pega isso, e como ela pega isso, a TV fala, ela quis, então ela quer isso, e vai num círculo vicioso. Eu acho que haveria de ter uma quebra de estrutura desse círculo vicioso, de formação educacional mesmo, política, para as pessoas que pudessem, elas também, entender que há outra possibilidade. Então, para mim, a questão é estrutural nesse sentido, da sociedade.